Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Me chamo Rafael e nessa aula falaremos um pouco mais sobre os conceitos de capitalização. Em especial, nessa aula falaremos sobre a capitalização composta. Qual a definição de capitalização composta, como mensurar o montante acumulado de uma dívida a partir de uma capitalização composta. Então vamos para a projeção. Então, o objetivo da aula de hoje e o que o professor espera que vocês alcancem é que, ao término da aula, você seja capaz de definir o que é juros compostos, entender a diferença entre os juros compostos e os juros simples, que vimos na aula passada, e aplicar esse regime de capitalização composta. Em especial, nessa aula, veremos como aplicar esse conceito para definir o montante, para calcular o montante de uma dívida e os juros a ser pago, aplicando a capitalização composta. E aí, a questão norteadora da aula é: qual regime de capitalização é utilizado no mercado? Ou seja, se você for ao banco tomar um empréstimo, vai ser empregado juros simples ou compostos? Se você fizer um empréstimo, é juros simples ou compostos? Ou ainda, se você resolver fazer uma compra parcelada, qual juro será cobrado? Então vamos verificar qual a gente deve utilizar no meio comercial, se é os juros simples ou juros compostos. Os juros compostos, ele é o regime de capitalização, e a gente pode grifar isso já também como juros simples, porém ele vai ser calculado sobre o montante do período anterior, ou seja, sobre a dívida atualizada. Com isso, eu vou cobrar juros sobre os juros do período anterior. Por isso, chamamos os juros compostos também de juros sobre juros, ou os juros fazendo parte do capital. Então, dessa forma, podemos diferenciar os juros simples e os juros compostos, porque nos juros simples, a cobrança dos juros é sempre realizada sobre o capital. Por mais que os juros vão se acumulando para ser quitado após o término do contrato, mas a base de cálculo sempre é o capital. Com isso, as parcelas de juros acrescidas mensalmente ou periodicamente vai ser sempre o mesmo valor. Já nos juros compostos eu não tenho esse efeito linear, eu vou ter um efeito exponencial, onde os juros vai acrescendo os juros e assim sucessivamente. Então, cada vez o tempo passa, quanto mais o tempo passa, maior os juros vai ficando, maior a minha dívida vai ficando. E aí ela tem esse efeito que a gente chama de bola de neve, ela vai aumentando cada vez mais rápido. Então imagine a seguinte situação: João realizou um empréstimo no Banco Lucro Certo no valor de R$2.000. E ele vai quitar esses R$2.000 após 5 meses. E como a gente viu, numa situação de empréstimo, sempre quando eu pego um valor numa data presente, levo esse valor para uma data futura, há um acréscimo do que a gente chamou de juros, e esse juros vai ser mensurado a partir de uma taxa, que nesse caso são 2% ao mês. Então, dessa forma, usando a capitalização composta, qual vai ser o valor que João pagará lá no término do contrato? Correto? Então, vamos analisar a evolução da dívida desde o momento zero, ou seja, quando João chega na instituição bancária e contrai o empréstimo, até o momento 5, o mês 5, quando ele precisa pagar a dívida. Então, se ele chega no banco e pega um dinheiro emprestado, nesse momento não há cobrança de juros, porque se eu estou no momento zero e a taxa de juros é calculada sobre o tempo, não passou tempo. Então, o montante da dívida devida por João são apenas os R$2.000 que ele tomou emprestado lá no ato do empréstimo, ou seja, lá no nosso momento zero.
Passado-se um mês, eu preciso aplicar juros. E qual os juros? 2% sobre a dívida. 2% de R$2.000. Eu calculo 2% de R$2.000, 2 dividido para 100, vezes, lembra na aula de porcentagem que eu posso trocar esse D por vezes, R$2.000, que vai dar R$40 de juros. Então, no primeiro mês, eu já acumulei R$40 de juros. O montante da dívida desse senhor vai ser de R$2.040. No mês seguinte, ele não pagando a dívida, ele precisa novamente pagar juros, já que esse juros é calculado ao mês. Eu novamente vou calcular 2%. Porém, como eu estou na capitalização composta, a base de cálculo vai ser os 2.040, já que, pela definição de juros compostos, ele é sempre calculado sobre o montante do período anterior, ou seja, sempre da dívida atualizada. E é a partir desse ponto que eu já consigo enxergar a diferença do juros simples. No juros simples, a base de cálculo é sempre os R$2.000. Já nos juros compostos, eu vou calcular sobre os 2.040. Com isso, observe que eu vou pagar 2% de juros sobre os 2.000, mais os R$40 que era de juros. Por isso que eu tenho o efeito de juros sobre juros. Calculando 2% de 2.040, vai dar R$40,80. Portanto, a dívida dele, que era de 2.040, acrescido os juros do período, vai para R$2.080,80. Passado-se mais um mês, novamente eu preciso pagar 2% de juros. E aí qual vai ser a base de cálculo? O montante do período anterior, ou seja, 2.080 e 80. 2.080 e 80 centavos. Fazendo esse cálculo, eu vou ter um montante de R$41,62. Isso fazendo já uma aproximação para manter duas casas. Portanto, a dívida dele, que era de 2.080, agora eu vou acrescentar os R$41,62. A dívida dele vai passar para R$2.122,42. No próximo mês, no quarto mês, novamente eu calculo 2%. Só que esses 2% vai ser sobre o valor anterior. Então, eu tenho R$2.122,42. O que vai me dar de juros um valor de R$42,45. Então, a minha dívida acumulada já passa de R$2.164 e ela vai passar em 87 centavos. No quinto e último mês, novamente eu vou ter que pagar juros de 2%, já que a dívida em momento nenhum ela foi paga. E eu vou calcular esses 2% em cima de quem? De R$2.164. R$2.164,87. Com isso, eu tenho um montante de juros daquele mês de R$43,30, que acumulado com a minha dívida, ela passa para R$2.208,17. Portanto, no término do prazo, o João, que contraiu esse empréstimo, ele precisa pagar R$2.208,17. Se você observar, todos os meses os juros passam a ser um pouco maior, porque como eu tenho o efeito do juros sobre juros, a minha base de cálculo aumenta, automaticamente os juros aumentam.
Então, isso que vai fazer o efeito dos juros sobre juros, ou da nossa famosa bola de neve, e aí essa dívida vai disparar num crescimento exponencial. Quanto maior o tempo, mais acelerada vai ficando essa dívida, correto? Então, se a gente tivesse realizado o mesmo cálculo usando o juros simples, a dívida, em vez de 2.208 e alguns centavos, ia para 2.200. Parece pouco, R$8 de diferença. Mas isso jogado num prazo maior ou trabalhado com uma taxa maior, faz uma diferença significativa em empréstimos de longo prazo. Por exemplo, um financiamento imobiliário. Os juros sobre juros, ou os nossos juros compostos, sempre a partir do primeiro período, vai conceder um montante maior do que nos juros simples, certo? Mas, assim como fizemos lá no juros simples, ao invés de montar uma tabela mês a mês para acompanhar a evolução da dívida do João, eu posso calcular o valor final, sem ter que montar mês a mês. Para isso, a gente vai usar a nossa expressão, dada que o montante vai ser igual ao capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Isso em juros compostos. Observe que já em juros simples, eu não tinha algo exponencial, eu tinha exatamente algo linear. 1 mais i n. Isso em juros simples. Já em juros compostos, esse n, que era o fator tempo, ele sai virando uma potência, correto? Já o significado das nossas variáveis, m montante, c capital, juros, continua valendo. Ambas vão ser expressas em valores monetários, e a taxa e o tempo, onde a taxa vai ser um percentual de acordo com um período, por exemplo, ao mês, e o tempo que pode ser dado em dias, meses e ano, e assim sucessivamente. Correto? Então vamos tentar aplicar a fórmula na próxima questão, que diz o seguinte: um investidor aplicou R$10.000. Então esse é o nosso capital. Por que eu sei que é o capital? Porque se eu pensar numa linha do tempo, alguém aplica hoje para obter um valor lá no futuro. Se o que ele quer é o valor futuro, se ele quer obter um valor futuro, o valor presente é o nosso capital. Então, capital, R$10.000. Esse capital ele foi aplicado a juros compostos, então eu já sei que eu tenho que usar a definição de juros compostos de 3% ao mês. Então, o que seria aqueles 3% ao mês? E aí, por mais que não foi especificado, não foi dito que isso é uma taxa, o percentual já implica uma taxa. Por mais que eu falei juros compostos, está subentendido que é a taxa de juros compostos e não o valor dos juros. Então, isso daqui é o meu I. Sendo assim, quantos reais terá após 4 meses? Olha só, 4 meses, contagem de tempo. Nosso N de tempo, 4 meses. E quando ele pergunta quanto que eu tenho após esses 4 meses, eu estou querendo saber um valor que está lá na frente. O valor na frente, o valor final, é o nosso montante. Como estamos definindo o montante na capitalização composta, vamos usar a expressão lá da capitalização composta. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado à potência enésima. Sempre lembrando que quando eu tenho uma variável e um parênteses, está implícito que aqui eu tenho uma multiplicação. Feito isso, vamos substituir os valores dados nas suas respectivas informações. Primeiro eu tenho um montante, que é a variável que a gente quer encontrar o valor. Eu quero definir esse montante. Segundo, o meu capital. O capital investido foi de R$10.000. E o que a gente espera é que após 4 meses eu tenha um valor maior do que R$10.000. 1 mais a taxa 3%,
E aí, se vocês lembrarem lá da aula de juros simples, quando eu digo 3%, eu estou dizendo 3 dividido para 100. 3 dividido para 100 é o mesmo que 0,03. Então, em vez de colocar 3 ou colocar 3%, a gente já expressa o valor feito a porcentagem. E aí, elevado ao nosso tempo, que são 4 meses. Tá? Se você observou, a taxa foi dada em meses e o tempo em meses. Logo, não exige uma conversão. Porém, se houvesse uma divergência de unidade de medida, obrigatoriamente eu tenho que converter uma delas para que fique na mesma unidade. O próximo passo é realizar as operações básicas de matemática. Primeiro, a gente sempre resolve o que está dentro do parênteses. Então, eu vou realizar aquela soma. Com isso, fica os meus 10.000. E 1 mais 0,3, 1,03. Elevado à quarta potência. Portanto, para a gente achar o montante, basta resolver as duas próximas operações, que é o vezes e a potência. A potência ela tem prioridade em relação à multiplicação. Então, eu deixo os 10.000 vezes e eu resolvo a potência. E como que eu resolvo uma potência de 1,03 elevado à quarta potência? Ao expoente 4. Uma potência, por definição, é uma multiplicação que ocorre sucessivas vezes. E a quantidade de fatores dessa multiplicação é exatamente o meu expoente. Então, isso equivale a fazer 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. 4 vezes. E o resultado desse valor vai ser o nosso valor para usar na expressão, que vai dar aproximadamente, e aí você tente usar sempre o máximo de casas decimais possíveis para você garantir aí um valor mais preciso. Pronto. Com isso, realizando a multiplicação, eu vou ter que o montante acumulado no período vai ser de 11.000, fazendo a multiplicação, 200, deixa eu só, vamos escrever um pouco mais para cá, montante igual 11.255 reais e 0,881. E aí eu posso arredondar isso para 0,9. Por que eu arredondei para 0,9? Como eu vou parar nesse 8, o próximo número é maior ou igual a 5, a gente arredonda para cima. Então, o meu montante acumulado no período era de R$ 11.255. Com isso, o resultado que o investidor vai obter investindo R$10.000 é R$ 11.255. Houve um acréscimo de R$ 1.255 por esse empréstimo, esse investimento ter ocorrido durante um prazo de 4 meses. Do que é esse aumento? O que corresponde a esse aumento? Exatamente aos juros do período, o custo pelo uso do dinheiro. Quando você faz um investimento, por exemplo, em renda fixa, você abre mão do seu dinheiro para alguém utilizar, seja uma empresa, seja o governo, seja o banco, e ele precisa te retribuir por isso. E esse retorno corresponde aos nossos juros, certo? E aí, se você observar lá na nossa expressão, eu tinha só uma fórmula para determinar o montante, eu não tinha uma fórmula para determinar os juros. Mas os juros, basta fazer a subtração, já que sabendo do montante, o valor dos juros é a diferença entre o montante e o capital. E é o que a gente vai ver nesse exemplo. Se você tiver com dificuldade de resolver a potência, por exemplo, nessa questão anterior, eu tinha um período
de 4 meses com uma potência de 3%. Então, lá naquela expressão, se a gente seguir a linha, o resultado da potência deu um valor aproximado de 1,25509. Esse valor é o mesmo valor que eu tinha obtido fazendo a potência. Então, essa tabela com os resultados da potência vai ficar disponível lá no AVA, caso você não consiga realizar a operação. Mas no AVA também vai ficar uma videoaula e uma orientação de como utilizar, por exemplo, uma calculadora para a gente fazer uma potência, correto? Então, na próxima questão diz o seguinte: João depositou 20 mil reais em uma caderneta de poupança que rende 0,5% ao mês. E aí ele pergunta, qual vai ser o rendimento obtido após 20 meses? Então vamos observar. Quando fala que João depositou 20 mil, os juros vai ser calculado sobre esses 20 mil. Primeiro eu faço um depósito para depois eu ter retorno. O que acontece primeiro? O capital. E aí quando ele disse 0,5% ao mês, é a minha taxa de juros. E aí ele quer saber o valor após N meses, ou seja, o nosso período. Porém, se você observar, não foi dito se isso era uma questão de juros simples ou compostos, certo? Como que eu vou saber se é juros simples ou compostos? Partindo do princípio que, se o problema não especificar, considere juros compostos. A caderneta de poupança, por ser um produto bancário, ele segue a regra dos juros compostos. Então, para isso, vamos utilizar a fórmula dos juros compostos. O montante eu não sei, mas eu sei o valor do capital. O valor do capital foi de 20 mil reais. Mais a taxa. A taxa que foi dada era de 0,5%. E aí lembrando, 0,5% é meio dividido para 100. O símbolo de porcentagem indica uma divisão por 100. Dividindo meio para 100, eu vou ter 0,005. Tudo isso fica elevado ao nosso tempo. Quanto tempo passou com esse investimento? Passou-se 20 meses. 20 meses. Também observe que a taxa foi dada em meses e o tempo foi dado em meses. Portanto, não precisa de nenhuma conversão. Então, montada a expressão, o que a gente vai resolver primeiro? Sempre, quando possível, o que está dentro do parênteses. Então, eu tenho que o meu montante do período vai ser igual a 20 mil reais, que multiplica 1,005 elevado a 20. Pronto, eu tenho uma potência e tenho uma multiplicação. Qual eu resolvo primeiro? A potência tem prioridade sobre a multiplicação, então eu vou fazer essa potência. E esse valor vai dar com 60 casas decimais. Mas você não precisa escrever 60 casas decimais, mas também não use somente uma ou duas casas. Tente manter pelo menos umas 6 casas decimais, para garantir uma precisão na casa dos centavos. Lembrando que quando eu tenho uma potência de expoente 20, eu estou multiplicando 1,005 vezes 1,005 vezes 1,005, 20 fatores, 20 multiplicações. Com isso, eu vou ter um montante acumulado de R$ 22.097, e aqui sim eu já posso arredondar só para duas casas, porque eu tenho já
uma resposta praticamente final, já em dinheiro. Então, o dinheiro a gente utiliza 2 casas decimais. Então, eu pergunto para vocês, esse montante, ele responde, ele atende o que foi pedido na questão? Não. Porque qual o objetivo da questão? Era que você determinasse o rendimento. E o que é rendimento? É o que você ganhou a mais do capital investido. Então eu não quero saber o quanto que eu acumulei lá na frente, eu quero saber só o que eu ganhei a mais. Ou seja, eu quero saber só qual foi o valor dos juros que o banco vai me pagar. Como que a gente faz isso? Simples. Os juros nada mais é do que a diferença entre o que você acumulou e o que você investiu. Então, se eu acumulei R$27,91 e eu tive um investimento feito de R$20.000, quanto que eu ganhei de juros? Exatamente os R$2.097,91. Então, o que atende à pergunta, quando ele faz qual é o rendimento, é só os juros do período. Então, aqueles R$20.000 investidos me deu R$2.000 de juros, correto? Então, as demais variáveis, como taxa, tempo, vamos ver na próxima aula. Então, o que a gente viu nessa aula? Vimos a definição de juros compostos, o que é juros compostos, como ele é calculado, levando em consideração que eu tenho uma capitalização de juros sobre juros, ou juros fazendo parte do capital, e a partir da expressão da fórmula dos juros compostos, conseguimos determinar qual era o montante acumulado de um período e qual o valor dos juros. Sempre que tiver dúvida, consulte as referências básicas disponíveis lá no AVA, ou na biblioteca do campus, ou na minha biblioteca, a biblioteca virtual disponibilizada pelo Instituto Federal. Correto? Então, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.